Não se meta, Noronha! Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. A semana está só começando. E para darmos uma folga ao Congresso Nacional e às suas pichotadas, vamos mudar um pouco o foco e passarmos o eixo monumental em direção ao STF. Mas calma, não para invadir ou para atacar os ministros, mas para falar sobre um assunto importante, o ativismo judicial. Sim. Você já parou para pensar se os ministros do Supremo estão ou não ultrapassando seus limites ao tentar mediar conflitos políticos como o caso do IOF? Eu sei. O tema é quente. A suposta tentativa do STF de ser o árbitro dos direitos fundamentais no Brasil e o que isso provoca na direita conservadora, na democracia e na sociedade como um todo é um assunto importante. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque nesse conteúdo falaremos de uma situação que pouco é imaginada pela maioria das pessoas. Então, sem mais delongas, vamos logo rodar a vinheta e ver no que vai dar. Nos últimos anos, o STF tem sido acusado por muitos de praticar ativismo judicial, ou seja, de ir além do papel tradicional de interpretar a Constituição. E, em vez disso, criar decisões que acabam interferindo diretamente na política. Alguns ministros têm buscado um papel de conciliadores, ou melhor dizendo, tentando harmonizar conflitos entre o Executivo e o Legislativo, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais. Mas será que essa tentativa de conciliação é positiva? Ou será que o Supremo está se colocando numa posição que não lhe cabe, gerando mais problemas do que efetivamente soluções? Vamos à análise. A direita conservadora vê essa atuação do STF com muita desconfiança e até mesmo hostilidade. Para esse grupo, o tribunal estaria invadindo a esfera política, interferindo em decisões que deveriam ser tomadas pelos representantes eleitos pelo povo. Eles acusam o Supremo de ativismo judicial, justamente porque percebem que o tribunal está ultrapassando o seu papel tradicional. Por outro lado, o STF argumenta, e já fez isso de várias maneiras pelos seus ministros, que diante de crises políticas e embates constantes entre executivo e legislativo, é seu dever garantir a proteção dos direitos fundamentais e a estabilidade institucional. A Corte tenta, assim, atuar como um mediador, buscando um pacto político para evitar um caos. Mas aqui está o problema. O Supremo Tribunal Federal não é e não deve ser uma instância coordenadora de pactos políticos. Essa função cabe aos poderes eleitos, que têm legitimidade democrática para negociar e decidir os rumos do país. Quando o STF assume esse papel, ele corre o risco de perder sua imparcialidade e sua autoridade como guardião da Constituição. Além disso, essa postura pode enfraquecer a democracia. A democracia se baseia na separação dos poderes e, obviamente, no equilíbrio entre essas forças. Se o judiciário começa a intervir sistematicamente nas disputas políticas, ele pode acabar desequilibrando esse sistema, criando uma espécie de superpoder que não foi previsto pelo Constituinte originário. E o que dizer da sociedade? Quando os juízes da Suprema Corte se colocam como árbitros políticos, eles acabam afastando o cidadão comum do processo democrático. A população deixa de ver seus representantes eleitos como responsáveis pelas decisões e passa a depender de decisões judiciais que, muitas vezes, são complexas e distantes da realidade cotidiana, da minha e da tua vida. Mas afinal, qual é o impacto prático disso tudo nas nossas vidas? Será que essa tentativa do STF de mediar conflitos políticos realmente protege os nossos direitos fundamentais? Ou será que ela cria mais incertezas, instabilidades e até mesmo um desgaste para a própria instituição? A verdade é que o ativismo judicial, quando extrapola seus limites, não fortalece a democracia. Pelo contrário, pode enfraquecê-la.
O STF deve ser o guardião da Constituição, o árbitro imparcial que garante que as regras sejam cumpridas, mas não o protagonista das disputas políticas. A democracia brasileira precisa de equilíbrio, respeito também entre os poderes e, acima de tudo, de representantes eleitos que assumam a responsabilidade pelas decisões. O Supremo não pode e também não deve ser o palco onde se decide o destino político do país. Se queremos uma democracia saudável, precisamos lembrar que o papel do STF é proteger direitos, sim, mas sem transformar-se em um árbitro político permanente. Só assim poderemos garantir que a justiça seja feita, a democracia respeitada e a sociedade verdadeiramente representada. Se você concorda ou discorda, não deixe de manifestar sua opinião aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em te responder. Só por favor, não seja mal educado. Tem criança vendo. Gostou do conteúdo? Então te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo que a família agradece. Até o próximo, um grande abraço, valeu!